Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Boletim Fiscal da UI, em parceria com o Jornal Económico. Hoje connosco temos Amílcar Nunes, partner da UI na área de Indirect Taxes. Amílcar, muito bom dia. Vamos olhar um pouco para os impostos especiais de consumo. A chamada Lei da Fiscalidade Verde, desde logo fez sentido para nós, para os comuns mortais, com aquela contribuição sobre os sacos de plástico leves. Esta legislação veio de alguma forma abrir a porta à criação de novos impostos especiais de consumo para a vertente ambiental? Muito bom dia, antes de mais, João, novamente, obrigado também pelo convite. Sem dúvida, a Lei da Fiscalidade Verde estabelece um marco em termos daquilo que é esta nova corrente de fiscalidade ecológica orientada para a proteção ambiental. E esta questão dos sacos de plástico é paradigmática. Eu recordo que em 2015 esperava-se que a medida trouxesse em termos da receita fiscal cerca de 40 milhões de euros e na prática rendeu 1,5 milhões de euros, portanto o que significa que efetivamente a medida cumpriu o seu objetivo. Obviamente que este resultado em termos de receita teve vários fatores, e explica-se também pelo facto dos operadores terem adaptado à questão dos sacos de plástico que seriam ou não elegíveis, mas efetivamente os portugueses reduziram o consumo de sacos de plástico muito a reboque desta nova taxação, desta nova contribuição. Se em 2015 nós tínhamos um rácio de cerca de 9,3 sacos per capita em Portugal, passámos para 2016 para cerca de 7,3 sacos de plástico por português, e se atendermos que em 2020 a contribuição rendeu cerca de 300 mil euros, isto significa que per capita estamos a falar de menos de 2 sacos por português, sacos elegíveis para efeitos desta contribuição. Portanto, para efeitos fiscais, esta medida pode-se dizer que cumpriu plenamente o seu propósito. Sim, são dados encorajadores ou motivadores, mas há outras tributações previstas neste Código dos Impostos Especiais de Consumo, vulgo IEC. O que é que explica o adiamento ou atraso da aplicação de algumas dessas tributações? João, a realidade é sempre diferente daquilo que é a vontade do legislador e as normas são sempre objeto de interpretação distinta por parte dos sujeitos passivos e dos operadores económicos. Sobretudo as normas do CIEC, que do Código dos Impostos Especiais de Consumo, que aproveitam e que subordinam operadores com realidades totalmente assimétricas e, em alguns casos, mesmo realidades diametralmente opostas em termos daquilo que é a capacidade instalada, a dimensão, a massa crítica dos próprios operadores. Portanto, só por si, esta realidade de contexto já dificulta bastante a aplicação prática das normas. E, por outro lado, o que se verifica é que, em termos de instâncias aduaneiras ou as alfândegas, que acabam por ser as entidades competentes para a fiscalização, para a aplicação prática destes mecanismos e das normas e das disposições dos impostos especiais de consumo, muitas vezes não existe uma harmonização completa ou total entre instâncias aduaneiras, o que faz com que de facto se verifiquem alguns atrasos ou adiamentos por vezes em termos daquilo que são as normas. Ainda assim, pode-se dizer que há aqui um empenho ou um forcing que é ora governamental, ora mesmo social, para adotar políticas sustentáveis que podem ser pela via fiscal. São as políticas que já temos em curso suficientes para atingir aquilo que todos conhecemos serem as metas comunitárias? Ou estamos ainda um pouco na ponta do iceberg, tanto político como fiscal, no que diz respeito à tributação de incentivo à sustentabilidade? Claramente que ainda estamos na ponta do iceberg, mas por outro lado, respondendo à sua pergunta, sem dúvida que existe muita vontade política, e não só política, da própria sociedade civil, para colocar em marcha toda esta estratégia, a reboque sobretudo do Pacto Ecológico Europeu da União, enquanto estratégia da própria Comissão de Sustentabilidade, e assegurando que em 2030, por exemplo, todas as embalagens utilizadas na União Europeia sejam embalagens reutilizáveis ou recicláveis de forma economicamente viável. Eu salientava que esta estratégia ambiental contempla um plano de ação para uma economia circular que inclui medidas destinadas, por um lado, a fazer com que as empresas ofereçam produtos mais sustentáveis e, por outro lado, fazer também com que os consumidores tenham escolhas e decisões que incidam sobre produtos reutilizáveis, duradouros e reparáveis, em suma, promover em toda a linha escolhas e decisões de consumo ambientalmente sustentáveis. Amilcar, no artigo do Boletim Fiscal que publicou, diz, e passo a citar, as novas contribuições sobre o plástico assumem efetivamente a morfologia tributária de verdadeiros impostos, mas não o são, não é verdade? É isso mesmo.
chamamos-lhes de contribuições, designam-se contribuições, mas por outro lado assumem esta natureza e verdadeiras funções de imposto, ainda que não assentem num princípio de capacidade contributiva, mas sim numa lógica funcional de equivalência, que é precisamente aquela que subordina os impostos especiais do consumo, ou seja, falamos sempre do princípio de equivalência, ao abrigo do qual se procura honorar os contribuintes na medida dos custos que estes provocam nos domínios da saúde pública, do ambiente, e isto, obviamente, em concretização de um princípio, de uma regra geral de igualdade tributária. Mas só para terminar e para esclarecer, qual é que é o entrave central ao sucesso desta estratégia? Em que bolso é que vai acabar esta política por pesar mais, no das empresas ou no dos consumidores? E até que ponto é que este é um peso contributivo justo para uns e outros, ao invés, por exemplo, de um agravamento fiscal para a atividade de empresas ou indústrias que contribuem de forma mais pesada para as questões ambientais? É a pergunta que se coloca, João, exatamente, ou seja, esta estratégia de fiscalidade verde, chamemos-lhe assim, acabará sempre por pesar ou por ir parar ao bolso dos contribuintes, leia-se a contribuintes barra consumidores, porque são precisamente os comportamentos dos consumidores que se pretendem modificar e alterar a bem desta tal economia circular e sustentável. Estas contribuições, chamadas também de novos impostos especiais de consumo, são impostos comportamentais, ou seja, destinam-se a penalizar escolhas que efetivamente tenham impactos prejudiciais em termos de ambiente e de saúde pública, e estas contribuições devem ser repercutidas dos operadores para o consumidor final, precisamente para modificar estes comportamentos. Agora, existem aspectos funcionais que importa desde logo a calcular, sob pena de incumprimento ou de não concretização da estratégia. Eu refiro-me, por exemplo, às dificuldades que muitos operadores têm no momento da introdução no consumo das embalagens de plástico de utilização única, do pagamento da contribuição antecipado sem a terem recebido dos seus clientes ou dos operadores no qual repercutem esta contribuição, o que de facto exige um esforço financeiro muito grande a muitos operadores que porventura não terão condições de o fazer. Amilcar Nunes, muito obrigado uma vez mais por contribuir para o Boletim Fiscal, foi um gosto conversar consigo. Obrigado, eu, igualmente.